Olá, como vocês estão? Meu nome é Isabela Carolina, sou psicóloga clínica e hoje eu queria conversar com vocês sobre como pensamentos distraídos afetam as nossas emoções. Quantas vezes você já percebeu que estava fazendo alguma coisa, mas na verdade não estava realmente ali? Sabe aquela conversa que você teve com seu chefe, ou com seu amigo, ou com seu namorado, sua namorada, e de repente você para e pensa: que é que realmente ela estava falando para mim? O que é que eu estava pensando durante essa conversa? Ou então você estava ali lendo um livro, vendo um vídeo e teve que parar e repetir tudo novamente porque você não lembra com o que estava distraído durante esse processo. Isso acontece com quase todo mundo. E o mais curioso é que na maior parte do tempo não conseguimos perceber que isso está acontecendo. A nossa mente, ela tem uma tendência natural de vagar. Ela pode ir para o passado, ela pode ir para o futuro, passa rapidamente pelo presente, ela vai de novo para o futuro, depois para o passado. O nosso corpo ele pode estar aqui, no agora. Mas a nossa mente, ela pode ir lá no passado, reviver situações ou ficar se preocupando com problemas que ainda nem aconteceram. E isso, aos poucos, pode começar a gerar problemas. Porque quando a nossa mente ela vaga para o passado, ela não vai atrás de coisas legais, gostosas, divertidas, bons aprendizados, não. Ela vai atrás das situações mais desafiadoras, do sofrimento, daquilo que nos fizeram de mal, de ruim, das oportunidades que perdemos. Então ela fica presa nesses cenários desafiadores e acaba gerando tristeza, sofrimento, culpa. Bem assim é quando ela vai para o futuro, né? Ela acaba se preocupando com os piores cenários possíveis, cada vez mais catastróficos, difíceis de lidar. E isso vai gerando ansiedade, preocupações, medo, tensão no corpo. E o mais importante de tudo isso é que essas emoções, elas não estão sendo produzidas no agora. Não, elas estão sendo geradas por pensamentos sobre algo que já aconteceu ou sobre algo que pode acontecer no futuro ou não. Mas o nosso corpo, ele reage como se tudo isso estivesse acontecendo agora. Porque o nosso cérebro não sabe discernir. Ah, ela está pensando sobre algo que aconteceu no passado, mas já se foi. Ou ela está pensando sobre algo que pode nem acontecer no futuro. Não. Se você está ali pensando, reenvolvido naquele pensamento, o nosso cérebro entende que aquilo está acontecendo agora. Entende? Porque grande parte do nosso sofrimento ele vem de pensamentos distraídos, porque quando a gente está com os pensamentos distraídos, acabamos entrando em dimensões que evocam emoções que não estão sendo produzidas no agora. Para ajudar ainda mais no entendimento, vou trazer a metáfora do balde emocional, que eu gosto muito de usar com os meus pacientes e eles dão ótimos feedbacks. Imagine que cada um de nós tem um balde emocional dentro da gente. Quando a nossa mente ela fica lá presa com situações do passado, né, situações dolorosas, arrependimentos, o nosso balde emocional ele enche um pouco. Quando a nossa mente ela se perde, se funde com preocupações sobre o futuro, né, sobre cenários desafiadores, esse balde ele enche também. Então, quando a gente faz esses processos de ir para o passado e para o futuro, esse balde ele está enchendo. Só que o que acontece? O presente vai nos chamar, né? As situações da vida, no agora, independentemente de estarmos presos ao passado ou ao futuro, estão acontecendo, né? Então, seja um arrependimento que você teve no presente, seja uma conversa difícil que você precisa ter, um limite seu que foi violado, a vida ela está acontecendo. Só que como o seu balde já está cheio de situações sobre o passado e emoções, né, sobre o futuro, quando você tem que lidar com o agora, esse balde transborda. E aí surge aquela reação que depois você se arrepende, porque, olha, foi desproporcional, não precisava ser tão intenso assim, né? Eu poderia ter agido melhor. E tudo isso acontece por quê? Porque o seu balde ele já está muito cheio, né? E por estar muito cheio,
você acaba não tendo o melhor controle e gerenciamento das suas emoções no presente. Não porque a situação era muito difícil ou muito intensa, muitas vezes, mas porque por você já estar sobrecarregada, né, e influenciada por essas emoções do passado e do futuro, você acaba reagindo de uma forma que se arrepende. Tá, Isabela, e o que é de fato estar no momento presente? Estar no momento presente, no agora, não significa estar em um ambiente perfeito, sem emoções desafiadoras, sem distrações. Não, não é isso. É algo muito mais simples e mais importante. É você estar no agora, diante do que está sendo posto no momento presente, diante daquela situação, daquele pensamento, daquela emoção, daquela reação física que está acontecendo no agora, independentemente de ser uma situação agradável ou não. É o que está acontecendo agora. E isso é vantajoso porque quando você não está conectado ao momento presente, além de lidar com as situações do presente, porque elas estão acontecendo, você ainda tem que lidar com situações do passado e com situações do futuro. É como se você estivesse vivendo em 3 dimensões ao mesmo tempo. E isso é muito exaustivo. E como a psicologia ajuda nisso? Ela ajuda ensinando uma habilidade que ela é muito simples, mas é muito profunda, que é a mindfulness, ou também conhecida como atenção plena. Essa habilidade não tem a função de fazer a gente parar de pensar e nunca mais se distrair. Não, não. Ela ensina uma habilidade muito mais fundamental e realista, que é da gente perceber onde a nossa mente está e trazê-la de volta. A habilidade de mindfulness, ela envolve uma postura intencional e aberta ao momento presente, né? E essa abertura nos permite ter mais consciência onde os nossos pensamentos estão e trazê-los de volta, né? Com a postura de aceitação, ou seja, aceitar não quer dizer que você cruzou os braços e não quer mudar ou que você concorda com o que está acontecendo. Não, não. Né? Esse processo de aceitação não envolve esses julgamentos, eu gosto, não gosto. Envolve apenas você reconhecer o que está sendo posto no momento presente. Por exemplo, meu relacionamento terminou e eu estou ali fundida com esses pensamentos sobre algo que aconteceu há um ano. Aceitar a realidade é entender que esse acontecimento aconteceu há um ano, você está pensando sobre isso, sentindo certas emoções, se comportando de tal forma. Então, é reconhecer isso. E quando você reconhece, quando você aceita, você se abre para possibilidades, né? Para ver o que você pode fazer a partir disso. Porque quando você não aceita, você está ali lutando com a realidade e acaba ficando imóvel, sem mudança, né? Sem oportunidade de ter novas experiências. Então, aceitar, diferentemente do que muitas pessoas acham, não é cruzar os braços. É justamente esse movimento de você reconhecer o que está sendo posto agora e se envolver em uma mudança ou em um caminho diferente, né? Daquilo que você estava se engajando, mas que não teve um comprometimento da outra parte. Então, a mindfulness, ela envolve essa consciência do momento presente e esse comportamento intencional, sem julgamento, né, de aceitação e sem apego àquilo que está sendo bom e sem evitar aquilo que não está sendo bom, de você reconhecer o que está acontecendo agora, para que aí sim você consiga estipular mudanças, sempre direcionado àquilo que é importante para você. Então, até o momento, você entendeu que uma das formas que a psicologia ela tem para nos ajudar a colocar os nossos pensamentos conectados com o presente, sem tantas distrações para o passado ou para o futuro, é através da mindfulness, que é uma habilidade de atenção plena que exercita a nossa atenção ao momento presente e aquilo que está sendo posto agora, né, com a postura intencional, aberta, de aceitação, sem julgamento, sem apego, apenas descrevendo aquilo que está sendo posto. Qual é a situação que está acontecendo, quais são os meus pensamentos, quais são as minhas emoções, quais são os meus comportamentos, os impulsos que eu estou querendo ter aqui. Então, é basicamente você se atentar ao que está sendo posto agora, independentemente de ser bom ou ruim.
Por exemplo, tá chovendo, gosto ou não gosto de chuva, não importa. O que importa aqui é o que está acontecendo. Está chovendo, né? São os fatos. Existem duas estratégias que exercitam essa nossa atenção ao momento presente, que são as práticas formais e informais de Mindfulness. As práticas formais, elas estão mais ligadas a você colocar sua atenção a um objeto em específico, seja a sua respiração, seja, por exemplo, uma caneta. Basicamente, você vai começar durante 5 a 10 minutos apenas se atentar a esta caneta, a descrever todas as suas características, o que você está vendo, a cor verde, as partes prateadas, né, a parte que sai a tinta, você vai apenas descrever durante esses 5 a 10 minutos. Ah, Isa, acabei me distraindo, meu pensamento foi para o futuro, foi para algo do passado. Tudo bem, gentilmente você vai voltar a sua atenção para o momento presente, sem se julgar, burra, incapaz, sem isso, né? Você vai se esforçar ao máximo para apenas gentilmente voltar, perceber o que aconteceu e voltar para um momento presente, para descrever essa caneta. Thaís, aí o que olhar para uma caneta ou para minha respiração vai me ajudar em relação ao meu sofrimento emocional devido a esses meus pensamentos distraídos? Porque quando você começa a fazer isso de uma forma mais direta, treinar a sua atenção, porque sua atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela a voltar, mais obediente ela fica com constância ao seu comando, né? Volte aqui para a caneta. Então, ela vai facilmente mais voltar à caneta. Isso não quer dizer que os pensamentos distratores, eles sumiram. Não, eles só perderam força e ficaram lá em segundo plano. Então, quando você começa a perceber essa sua habilidade, né, mais forte, sua atenção mais obediente, você consegue generalizar isso para outras situações informais, que já é a segunda parte de você treinar a sua atenção, que é o mindfulness informal. É quando você coloca esse treinamento nas situações do seu dia a dia. Quando você se permite colocar em prática essas habilidades formais e informais de mindfulness, você começa a tornar a sua atenção mais obediente aos seus comandos e assim você consegue começar a diminuir as suas distrações para o passado e para o futuro, se conectando com o agora. E quanto mais agora, menos o seu balde das emoções enche com as distrações ao passado e ao futuro, tornando mais gerenciáveis as suas emoções e situações no momento presente. E é no momento presente que as coisas realmente acontecem, que os problemas podem ser resolvidos, que as mudanças podem acontecer, que a gente pode aprender e experienciar coisas novas. É importante que você saia deste vídeo entendendo que pensar no passado ou no futuro não é um problema. É importante fazer essa visita ao passado ou ao futuro a um certo ponto. Só que essa visita, ela precisa ter hora de volta, né? A gente precisa visitar, mas onde a gente mora é no agora, no momento presente. Porque é no presente que as coisas acontecem e que a vida nos chama para construir o nosso futuro diante daquilo que é importante para nós. É no agora que existem as escolhas e é no agora que a gente pode viver, experienciar, errar, reaprender e tentar mais uma vez. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.